Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Perfeito. Fábio, quem fala aqui é a Carolina e com a adesão e essa permissão aos benefícios podem ajudar ao ponto de vista econômico, isso para a população. Olha, Carolina, a medida provisória, só deixa, estou dando muito reflexo no som aqui. Vocês estão me escutando bem, né? Sim, pode continuar. Sim. A medida provisória 927, ela trouxe um monte de exceções, obviamente, pelo momento que estamos vivendo. Só que o Supremo decidiu anular, né, não dar validade para 2 artigos, particularmente o 29, que se refere, que é muito importante para o trabalhador de forma geral, que ele qualifica a Covid-19 como uma doença ocupacional. Isso propõe ou traz uma relação de nexo causal, né? E, portanto, o trabalhador, particularmente aqueles que estão nos serviços essenciais, né, que não podem deixar de trabalhar, repórter é o caso, não é verdade, Carolina? Está em atividade. Se houver, pegar, né, a doença, vai ser entendida como ocupacional, portanto, vai poder usufruir de todos os direitos que tem dessa relação e não perder alguns benefícios potenciais. Por exemplo, até no caso de afastamento, vai estar com 100% do salário, porque é uma doença ocupacional. Então, para o trabalhador, é mais algo importante e faz parte da rede de proteção ao cidadão neste momento. E, Fábio, aqui é a Julie falando, Julie Stanzioni. Quando a gente fala de impacto econômico, quem está ouvindo, vendo a gente, quer saber o impacto no bolso, né? Claro que diversos setores da economia estão sendo impactados, mas no nosso orçamento diário, no nosso dia a dia, é importante que a gente fale também. Em todo esse cenário da pandemia, desde que isso eclodiu no mundo e aqui no Brasil, a gente tem falado também muito da alta do preço do petróleo, o que isso pode influenciar na questão de combustível. O nosso repórter Luciano Teixeira falou que nesse momento houve até uma redução ali, né, na gasolina e tudo mais, mas a coisa me parece um pouco volátil, né? Em que momento essa alta de petróleo pode vir a impactar a nossa vida do dia a dia, principalmente quem tem carro, né? E também o gás de cozinha, né? Já aproveitando, a gente precisa cozinhar. Olha, Júlia, na verdade, neste momento, né, o preço do petróleo está reprimido. Sim. Ontem, inclusive, caiu o barril Brent, né, que é o preço internacional, ele caiu abaixo de $30, porque tem um excesso de estoque no mundo, e particularmente os Estados Unidos ontem divulgou que está com mais estoque, e, na verdade, o preço está sendo realmente reprimido. Só que qualquer sinal, e você tem razão que é volátil, né? Qualquer sinal de aumento desse preço, ele impacta a economia como um todo, não é só quem tem carro, que usa combustível, né? Neste momento, ou como você lembrou, o gás, impacta outros preços. Você imagina, tudo que é transportado, por exemplo, acaba sendo impactado. Se você cresce o preço do combustível, até, por exemplo, a pesca às vezes fica mais cara, porque o combustível para barco de pesca, obviamente, cresce. Então, ele impacta de forma geral muito fortemente a economia. Mas, nesse momento, para o cidadão em particular, um dos preços que não está dando dor de cabeça é o preço do petróleo, que realmente tem um excesso de estoques no mundo como um todo, porque nós temos que lembrar que nós entramos numa recessão por conta da pandemia, os países estão parados, né? Os negócios estão parados, portanto, tem menos utilização de combustível, se gasta menos, além do que os estoques realmente estão mais fortes, né? E os países tradicionalmente que usam muito combustível não estão com essa demanda. Então, nesse momento, não é um preço que nos assusta, mas, de qualquer forma, qualquer sinal, num momento como esse, de crescimento de preço, vai ser muito difícil para o orçamento das famílias. E, professor, para esclarecer aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, a gente pode observar também uma alta no dólar, né? E eu queria que você explicasse de uma forma didática como isso pode impactar aqui o dia a dia das pessoas. Isso também é algo que afeta nosso
no todo, né? Desde insumos que nós temos que trazer, que são dolarizados, embora o comércio internacional esteja bastante reduzido nesse momento, mas subir o dólar não tem jeito. Tudo que é, de alguma forma, relacionado, tem preços relacionados ao dólar, acaba subindo. Por exemplo, se nós precisamos importar trigo, que é o fato que o Brasil importa trigo, para poder ter o pãozinho nosso de cada dia, não tem jeito. Crescer o dólar, isso vai ser afetado, né? E o dólar realmente já está excessivamente alto. Hoje, por exemplo, está na faixa de 5,68 reais um dólar, né? É um valor nunca alcançado, historicamente são valores realmente muito altos e eles afetam o nosso dia a dia em tudo. Você imagina, por exemplo, um celular que, mesmo aqueles que são montados aqui no Brasil, tem vários componentes importados. Então, quando você sobe a referência do câmbio, não tem jeito. Isso afeta o nosso dia a dia em todas as coisas, em todos os sentidos. A única coisa que neste momento está sendo, vamos dizer assim, está segurando um pouco preços, etc., que como todo mundo, pelo menos devia, né, ficar em casa, os negócios estão parados, as vendas estão paradas, o comércio está parado, de forma geral os preços não conseguem ser afetados fortemente, mesmo sendo prejudicado com o câmbio ou potencialmente até pelo combustível e outras coisas, né? Mas de forma geral fica mais caro, né? Só para tentar ser mais específico ainda, vamos imaginar, não é o caso agora, que subisse o preço do gás, por exemplo. Mesmo você tendo dentro de casa, na hora que você compra um delivery, né, ou pede uma comida para sua casa, potencialmente ficaria mais cara, né? Professor, aproveitando esse gancho, né, de alta, baixa, vou voltar a falar do nosso repórter Luciano Teixeira. Ele falou de algumas baixas nos produtos encontrados no mercado. Isso um instituto, né, de pesquisa dizendo sobre essas baixas. Porém, tanto ele quanto eu sentimos que essa baixa ainda não chegou ali na boca do caixa. Ontem eu e ele fomos ao mercado, cada um na sua cidade, cada um no seu bairro, e não sentiu isso. Para que as pessoas entendam, aproveitando que o senhor é professor, né, para explicar para a gente, desse momento de baixa, né, de produção, na produção e tudo mais, e baixa de valor ali propriamente dito no mercado, tem uma grande distância. Quando é que a gente vai começar a sentir efetivamente essa baixa pagando menos? Olha, vamos entender uma coisa. Tá. Primeiro, nem todo mundo é afetado pelos mesmos preços, você mesmo disse, né? Mesmo bairros na cidade de São Paulo, no estado, ou mais distante ainda, se eu estou em cidades muito diferentes, etc., preços não nos afetam no nosso bolso da mesma forma. Também depende um pouco qual é o nosso tipo de consumo. Tá claro, tem alguns itens que, obviamente, sazonalmente são mais caros do que outros. Se eu estou mais acostumado a comprar coisas que sazonalmente estão mais caras, eu não vou sentir queda de preço. Os preços dos alimentos, de forma geral, estão reprimidos. Mas por que você não está sentindo tão claramente? Porque mesmo nesse momento que tem menos negócios, as pessoas estão comprando menos, etc., algumas coisas ficam mais caras, a estrutura fica mais cara. Por quê? Transporte. Nós dependemos mais de transporte. Por exemplo, hoje, e muita gente, em vez de ir ao supermercado, até pessoas do grupo de risco e tal, obviamente não vão ao supermercado, elas pedem. Isso tem custo do frete, encarece um pouco as coisas. Então, alguns itens ficam, obviamente, não caem o preço, pelo menos, ou ficam até um pouquinho mais caro. Sem falar que, obviamente, também tem empresário que está tendo custo a mais, está tendo que ter algum rigor de higiene a mais, tendo que tomar algum cuidado. Até instalação de acrílico, etc., traz custos a mais e, potencialmente, para recompor essa margem de lucro, seguram alguns preços. Né? Então, potencialmente, nós temos várias influências que acabam fazendo essa consequência que você está narrando, né? Trazendo essa consequência. Olha, eu fui no supermercado e não senti aquilo que está sendo falado, que devia, pelo menos, ficar mais claro. Meu bolso está sentindo menos agora numa situação tão grave como nós estamos passando neste momento, né?
E essa é a prestação de serviço, né? O nosso repórter Luciano Teixeira falou das baixas e a gente está conversando com o especialista, o professor, justamente ele mostrando para a gente por que não se sente efetivamente. Então, a gente unindo informações, né, Carol? Exatamente, porque há esse repasse, né, do preço. E, professora, a gente queria que você falasse também sobre uma questão importante para os nossos ouvintes, que é o planejamento doméstico, né? Com esse período agora de mudanças econômicas, o dólar alto, alguns preços sendo repassados. A gente, como disse, não sente tanto o impacto agora. O Luciano trouxe para a gente alguns alimentos que reduziram o valor, mas a gente às vezes vai no mercado e não sente essa diferença. Mas como fazer um planejamento doméstico, né, para arcar com todos esses gastos agora nesse momento tão delicado? Carol, tua pergunta é extremamente importante para todo mundo. E num momento como esse, eu gosto muito de falar do que eu chamo de orçamento de guerra. Tá? O nome não é assustando, não. Mas o que é isso? Eu organizo, por exemplo, as minhas despesas em A, B, C, D. A de alimentar, B de básico, C de contornável e D de desnecessário. Ou seja, eu sei que eu tenho que economizar. E quando eu organizo assim, eu me induzo a pensar mais fortemente de como gerar pontos de economia nos meus gastos. A de alimentar, eu vou controlar e vou projetar quanto que eu vou gastar por semana. Num período como esse é até importante a gente fazer planejamentos mais de curto prazo, além, né, de alguma coisa um pouco mais longa, mas fazer quanto que eu vou gastar. Bem claro aí, né, Carol, que eu estou falando de arroz, feijão, óleo, não entra nesse A de alimentar o queijo importado, vinho europeu em dólar, sabe? Sim, né, pela não realidade, isso, né? Só aquelas necessidades da família, planejada. Pode ser, mas eu ainda estou no serviço essencial e eu como fora de casa. Tudo bem, coloca essa conta lá direitinho. Então, A de alimentar. B de básico, são aquelas contas que você vai lá, olha e fala, caramba, eu não tenho como deixar de pagar isso. Né? Muita gente, nesse momento, está tendo que pagar, por exemplo, cuidador para idoso, ou água, luz, coisas desse tipo. Né? Plano de saúde, por exemplo, nesse momento, é uma das coisas que as pessoas pensam e falam, caramba, não vou me livrar disso. Então, são aquelas contas realmente necessárias, obrigatórias dentro da casa. Né? C é de contornável. É aquilo que faz a vida melhor, mas numa emergência você vai lá e corta, né? Itens que, por favor, é julgamento de cada um, né? Uhum. Numa situação normal, a gente fala muito assim, a situação apertou, por exemplo, a academia de ginástica, corta porque não dá. Nesse momento, isso nem ocorre, mas você descobre na tua vida coisas que, às vezes, não são tão importantes, né? Ou que numa emergência você realmente corta, por exemplo, TV a cabo. É legal ter, etc., mas numa situação de emergência você vai lá e corta. Então, contornável é um sinal amarelo aceso. E D de desnecessário. Faça uma auditoria mesmo, né? Ou seja, brincando com o termo, né? Ou seja, verifique todas essas contas e fala, caramba, por que eu pago isso? E olha, infelizmente, viu, cara, todo mundo tem conta que você paga e você nem sabe por quê, né? Às vezes a pessoa fala, não tem. Aí você pede todas as coisas e fala, escuta, para que você paga, por exemplo, a anuidade de 4 cartões de crédito? Por que você não opera só com um? Sei lá, itens desse tipo, né? Você olha e fala, não, nesse momento realmente é tudo. Então, como que você deve agir num momento como esse? Desnecessário, tirar completamente. Julga o teu contornável, realmente fala, ainda dá para segurar isso, agora isso, eu vou cortar. Fica de preferência só com A e com B, né? O alimentar e com o básico. E você vai controlando suas entradas frente a essa situação. Nós temos que lembrar que o momento é muito importante você fazer esse tipo de coisa, porque aquele trabalhador que não teve redução de renda, ele teve até emprego perdido, né? Ele não está tendo renda. Então, é muito importante, nesse momento, a gente cuidar dos nossos orçamentos, até para permitir, em alguns casos, controlar esse orçamento para criar a possibilidade até de ser solidário, né? Poder repartir um pouco, poder efetivamente até transferir, às vezes, fazer alguma compra para algum amigo ou mesmo para doar alguma coisa para poder a gente ter uma rede forte que sustente a nossa própria sociedade, né?
Professor, para finalizar, a FGV, né, a Escola de Administração aqui das Empresas de São Paulo, está oferecendo um curso online, né, gratuito, que é Como Organizar o Orçamento Familiar, que vai auxiliar, né, nas finanças nesse momento. Como ter acesso a esse material? Olha, é muito simples. Na verdade, são centenas praticamente de cursos gratuitos que a Fundação Getúlio Vargas, não só aqui de São Paulo, mas na verdade no IDE, né, no núcleo de ensino à distância, etc., ela propõe dentro até do ambiente da web, ambiente mundial. Ela tem diversos cursos. Particularmente do nosso interesse agora, tem 5 cursos gratuitos de finanças pessoais, desde como planejar seu orçamento familiar, como planejar aposentadoria, como fazer investimentos, 1 e 2, e um muito importante também nessa hora, como gastar conscientemente, né? Basta acessar FGV Online, ou mesmo FGV, procurar por cursos online gratuitos, e você vai nesse ambiente. Inclusive, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, você fazendo o curso, você pode ter um certificado online por ter realizado esse curso, cumprindo as etapas. Não são cursos muito longos, ao contrário, é até muito prazeroso que, nesse momento, à distância, de forma gratuita, você tem acesso a conteúdos bastante importantes. Particularmente, esses de finanças pessoais são de minha autoria, e eles propõem esse diálogo que nós estamos tendo aqui nesse espaço, que é muito importante, né? De como se organizar melhor, de como saber poupar, de como saber gastar de forma mais adequada em momentos como esse.